Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre alguns pontos da NBC TA 610, que fala sobre utilização do trabalho de auditoria interna. Ao final também vamos resolver uma questão que já foi cobrada em concurso público sobre esse tema. Vamos iniciar. É importante que a gente saiba que no Brasil não existe qualquer lei ou regulamento que proíba ou limite alguma extensão a utilização pelo auditor independente do trabalho da auditoria interna ou utilização de assistência direta de auditores internos. Então, no Brasil, hoje, pode ser usado a auditoria interna pelo auditor independente e também a assistência direta de auditores internos. A norma traz alguns exemplos, alguns exemplos de trabalho da auditoria interna que podem ser utilizados pelo auditor independente. Vamos ver alguns trabalhos da auditoria interna que o auditor independente pode utilizar. Teste da eficácia operacional, testes, eficácia operacional dos controles. Procedimentos substantivos que envolve menor grau de julgamento. Isso aqui é importante, ok? Procedimento substantivo envolvendo menor grau de julgamento. Às vezes, algumas questões elas tentam embaralhar essa questão de menor ou maior. Às vezes o que faz uma questão, por exemplo, ser errada, é que ela coloca assim, procedimento substantivo envolvendo maior grau de julgamento, que está errado, é menor. Ok, outro exemplo de trabalho de auditoria interna que pode ser usado é observação das contagens do estoque, rastreamento de transações pelo sistema de informações aplicável para as demonstrações contábeis. Então, teste de eficácia operacional, procedimento substantivo menor grau de julgamento, observação de contagem de estoque, rastreamento de transações, teste sobre observância dos requisitos de regulamentação. Então, testes, requisitos de regulamentação e, em algumas circunstâncias, as auditorias ou revisões de informações financeiras das controladas. Então, não é em todas as circunstâncias, tá? Em algumas circunstâncias, auditorias ou revisões das informações financeiras das controladas, que não sejam componentes significativas para o grupo. Um conceito importante que essa norma traz é o conceito de reexecução, que é a realização de procedimentos pelo auditor independente para validar as conclusões alcançadas pela auditoria interna. Então, a auditoria interna, ela fez um trabalho, teve sua conclusão, e o que é a reexecução? É o auditor independente e fazer procedimentos para validar essas conclusões. Isso é a reexecução. Então, pode ser alcançado por meio de exame de itens já analisados pela auditoria interna, ou nos casos em que não seja possível fazer esses exames, o mesmo objetivo pode também ser atingido pelo exame de outros itens, só que de outros itens semelhantes, que não foram analisados pela auditoria interna. Ou seja, por meio de exame de itens que já foi analisado, ou exame de outros itens semelhantes. Seguindo, o auditor independente tem total responsabilidade pela opinião expressa em seu relatório de auditoria. Então, ele tem total responsabilidade
E essa responsabilidade não é reduzida, então não é reduzida pela utilização de trabalhos da função de auditoria interna ou pela obtenção de assistência direta ou de assistência direta. Ou seja, o auditor independente continua com sua total, plena responsabilidade pela opinião expressa. Não é porque ele utilizou trabalhos de auditoria interna, trabalhos de assistência direta de auditores internos, que a sua responsabilidade vai ser mitigada. Vamos seguir os estudos. O auditor independente deve determinar se o trabalho da auditoria interna pode ser utilizado para os fins da auditoria, considerando o seguinte: o que o auditor independente ele tem que considerar quando for determinar se aquele trabalho de auditoria interna pode ser utilizado. O que tem que considerar? Deve considerar a extensão na qual a posição hierárquica da auditoria interna na organização e suas políticas e procedimentos propiciam objetividade dos auditores internos. Então, extensão, posição hierárquica da auditoria interna na organização. Propiciam objetividade dos auditores internos. Outra coisa que deve considerar: o nível de competência da função de auditoria interna e se a função de auditoria interna aplica uma abordagem sistemática e disciplinada. São as três coisas que ele deve considerar: extensão, posição hierárquica da auditoria interna, propicia objetividade, nível de competência da função de auditoria interna e se a função de auditoria interna aplica uma abordagem sistemática e disciplinada, incluindo controle de qualidade. Quando o auditor independente não deve usar o trabalho da auditoria interna? Se ele determinar que posição hierárquica da auditoria interna não propicia adequada objetividade dos auditores internos. Posição hierárquica da auditoria interna não propicia adequada objetividade dos auditores internos. Se a função da auditoria interna não tem suficiente competência e se a função não aplica uma abordagem sistemática e disciplinada. Basicamente é o oposto daquilo que tem que considerar da utilização do trabalho interno. Então, a questão da posição hierárquica, se não propicia objetividade, é a questão da função da auditoria interna que não tem suficiente competência, e se a função não aplica abordagem sistemática e disciplinada. Outro ponto importante, o conceito de assistência direta, que é a utilização, é o uso de auditores internos para executar procedimentos de auditoria. Então, a gente vai usar os auditores internos, ok? A assistência direta ela usa o procedimento de auditoria sob a direção, supervisão e revisão do auditor independente. Então, o auditor independente, ele dirige, ele supervisiona, ele revisa, ok? Procedimentos de auditoria que é feito por auditores internos. Se a utilização de auditorias internas para prestar assistência direta não for proibido por lei ou regulamento, como no caso brasileiro, em que não existe tal proibição, então no Brasil pode utilizar, né, a assistência direta, e o auditor independente pretende utilizar os auditores internos para prestar assistência direta no trabalho da auditoria das demonstrações contábeis, o auditor independente deve avaliar a existência e a importância. Então, o auditor independente pretende utilizar auditores internos em assistência direta, então o auditor independente deve avaliar existência e importância das ameaças à objetividade. Ele tem que avaliar essa questão da existência e importância das ameaças à objetividade, bem como o nível de competência
nível de competência dos auditores internos, claro, que fornecerão a assistência. Essa avaliação deve incluir investigação sobre. Então, dentro dessa avaliação, deve incluir investigações sobre interesses e relacionamentos dos auditores internos que podem criar a ameaça à objetividade deles. Então, é muito importante essa questão da objetividade e da competência dos auditores internos. O auditor independente não deve utilizar. Então, isso aqui ó, é um dever. Okay? Não pode utilizar, não deve utilizar auditor interno para prestar assistência direta se existir ameaça significativa à objetividade. É a questão da objetividade, né? E o auditor interno não tem competência suficiente para executar. O auditor interno não tem competência, não se utiliza auditor interno para prestar assistência direta. E existe ameaça significativa à objetividade, também não se utiliza auditor interno para prestar assistência direta. Para finalizar, vamos resolver uma questão, ok? Auditor fiscal tributário municipal, a questão do ano passado, 2019, ok? Prefeitura de São José do Rio Preto. Acerca da auditoria interna e externa, é correto afirmar. Letra A. Auditorias interna e externa devem ser realizadas pelo mesmo funcionário. B. A auditoria interna ocorre somente após a auditoria externa. C. A auditoria interna é aquela realizada na impossibilidade de realizar a externa. Letra D. A auditoria externa pode utilizar o trabalho da auditoria interna. Letra E. A auditoria externa é aquela realizada fisicamente fora da empresa. Então, pessoal, conforme estudamos na aula de hoje, aprendemos que a auditoria externa pode utilizar o trabalho da auditoria interna, sendo as demais falsas. Então, a auditoria externa pode utilizar o trabalho da auditoria interna.